Boa tarde. Olá, boa tarde. Oi. Deixa eu já compartilhar a tela com vocês. Opa, peraí. Muito bem. Bom, então vamos retomar de onde paramos. A gente parou aqui em uma experiência que era para ser feita, né? Sobre o volume aí de alguns corpos. Então, dentre eles, nós tínhamos uma bolinha de gude, 3 bolinhas de gude, uma bolinha de metal, pedra pequena, rolha de cortiça e rolha de borracha. E aí a gente tinha que calcular o volume de cada um, né? Descobrir o volume de cada um. Eu comentei com vocês que tinha um vídeo com esse experimento, né? De um outro professor. Não sei se alguém assistiu, alguém chegou a assistir. Lucas, tudo bem? Tudo bem, Lucas. E com você? Deixa eu ver aqui. Alguém chegou a assistir o vídeo com a experiência? Ou bastou aqui a explicação mesmo? Que não era nada muito elaborado, na verdade, né? A gente usar uma proveta, onde tinha os volumes. Ah, Giovana, você não achou? Mas assim, é aquilo que eu estava falando mesmo. Era só usando uma proveta e a gente ia ter uma quantidade de água, a gente já teria definido essa quantidade de água. E aí, conforme a gente fosse colocando aí uma bolinha de gude, a gente ia ver o quanto aumentou. O quanto aumentou significava ali o volume a mais, era o volume da bolinha de gude, né? Tá? Então, se a gente colocasse uma pedra, aquele volume a mais seria o volume da pedra. E aí nós iríamos anotando. Os valores que estão aqui estão sempre entre tal valor e tal valor, porque é aquilo. Às vezes o olho de um não olha exatamente como o olho do outro, né? Às vezes a gente enxerga ali e tá 3,2 e o outro acha que é 3,3, né? Então fica um pouco mais difícil. Cada uma menos. Isso. Você achou, Maria Eduardo, o vídeo? Bom, quando responde, vou ver aqui na atividade 1. Na atividade 1, agora a gente vai. É o seguinte. Suponha que você more em um edifício de apartamentos relativamente antigo e que um novo edifício esteja sendo construído ao lado do seu. Para construir as fundações desse novo vizinho, a construtora resolve utilizar um bate-estaca, o que provoca vibração nos arredores. Então, aqui tem a imagem de um bate-estaca que está batendo uma estaca aí para baixo e para a fundação, tá? Como consequência dessa vibração, algumas fissuras surgem nas paredes da piscina do seu edifício, esvaziando boa parte da água. Para consertá-la, é necessário esvaziá-la completamente. É aí que começa a entrar a jogada da atividade, tá? É sobre a piscina. Toda essa questão aí da batistaca, do edifício ao lado, foi para justificar por que teve que esvaziar a piscina e tudo mais. Tá? Então, ocorreram rachaduras na piscina, houve aí perda de água, então eles tiveram que esvaziar completamente.
Aí vamos lá. Sabe-se que a piscina possui o formato de um paralelepípedo retângulo, com 10 metros de comprimento, 6 metros de largura e 1,5 metro de profundidade, tá? Do nível da água até o fundo. Giovana, qual a função do batistaca? Essa estaca é para a fundação do prédio, tá? Então, todo o peso que o prédio recebe vai passando para baixo, né? As vigas vão passando para os pilares, que vão passando para as vigas do apartamento de baixo, para os pilares, e assim, né? Vai indo, laje, viga, pilar, laje, viga, pilar. Até chegar uma hora que vai para o solo. Então, tem vários tipos de fundação. O batistaca serve para colocar a estaca, para bater a estaca, que é um dos tipos de fundação, lá para o fim, lá para o fundo do solo. Tá? Então, o batistaca realmente é só para fixar, para colocar a estaca aí dentro. Entendeu? Mas vamos lá, então vamos voltando aí para a piscina. Então, aqui está o edifício já construído, a piscina e o batistaca que fez com que houvesse rachadura aí na piscina. E aí, o que essa atividade está pedindo, né? No item A, fala o seguinte: depois de consertada, a piscina foi novamente cheia. Qual é o volume de água necessário para enchê-la até 1,5 metro de profundidade? Então, a gente quer saber o volume de água necessário. Maria Eduarda já colocou um valor aqui. Como você chegou nesse valor? É que é difícil explicar pelo chat, né? Mas, cadê? Então, você pode deixar tanto em litro quanto em metro cúbico, mas vamos lá, ó. Vamos calcular primeiramente esse volume? Pode utilizar o áudio. Quer que eu libere o seu para você explicar? Deixa eu só achar você aqui nos participantes, espera aí. Professora? Oi, pronto, agora estou te escutando. Primeiro, eu realizei a densidade e as medidas do paralelepípedo, que é da piscina, e a partir dessa medida, já que era metros quadrados, em vez de converter para centímetros, eu só converti o ml para litros. Ah, é metro cúbico. Sim, era metro cúbico, mas em vez de eu transformar em centímetros cúbicos, porque seria 1 centímetro cúbico a cada 1 ml, eu transformei o ml em litro. Ah, você já fez direto metro cúbico para litro. Sim. Tá, então eu vou mostrar aqui como que eu cheguei no valor do metro cúbico, daí a gente vê certinho, tá bom? Deixa eu só mutar você de novo. Cadê você? Achei. Peraí, acho que é isso? É. Pronto, vamos lá. Bom, o volume a gente pode encontrar através das dimensões, né? Que vai ser o comprimento vezes a largura vezes a profundidade. Como a gente já tem enunciado todos esses valores, então a gente vai fazer a multiplicação aí desses valores. Então, eu fiz aí da largura vezes o comprimento vezes a profundidade, tá? 10 vezes 6 vezes 1,5. Fazendo 10 vezes 6 vezes 1,5, dá o valor de 90 metros cúbicos, tá? Então, o volume necessário é de 90 metros cúbicos. A Maria Eduarda já usou ali, já deu o valor em litros, né? Deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês de onde saiu isso. Espera só um pouquinho, deixa eu voltar para o slide. Acho que eu passei? Passei, peraí. Aqui. Aqui, a Maria Eduarda colocou 100, acho que tu esqueceu de pôr um zero aqui, né? Olha só,
que a gente comentou lá no começo, quando a gente estava vendo sobre o volume? Até antes de falar sobre o volume especificamente, a gente viu que várias grandezas possuem mais de uma unidade de medida, certo? Em volume, a gente tem a opção de deixar em metro cúbico, em centímetro cúbico, em decímetro cúbico, em litro, mililitro, decilitro. Tem muitas opções, tá? Então, independente de qual unidade de medida que você utilizou no exercício, se você colocou o valor certo referente a essa unidade de medida, está certo. É a mesma coisa, tá? Então, no nosso deu 90 metros cúbicos, não foi? Aqui está dizendo que a cada 1 metro cúbico vale 1.000 litros. Se nós temos 90 metros cúbicos, nós temos 90.000 litros, tá? Então, vocês entenderam de onde saiu 90 ali da Maria Eduarda? E também está certo, porque ela usou uma unidade de medida diferente, mas está com o valor certo referente à unidade que ela escolheu. Tudo bem, gente? Deixa eu voltar lá para a atividade. A Giovana colocou 9, é 90. Ah, tá, beleza. Pera, deixa eu achar, vamos lá. Achei, voltei. Então, aqui, eu deixei em 90 metros cúbicos porque eu usei metros cúbicos. Mas se vocês forem utilizar, igual a Maria Eduarda utilizou em litros, também tá certinho, 90.000 litros. Ok? Então, vamos para o item B. Para encher a piscina, o síndico do seu edifício contrata uma empresa fornecedora de água. Quantos caminhões-pipa com capacidade de 15.000 litros serão necessários para encher a piscina até 1,5 metros de profundidade? A gente sabe que a gente tem que encher uma piscina de 90 metros cúbicos ou de 90.000 litros. Se cada caminhão cabe apenas 15.000 litros, quantos caminhões serão necessários, tá? Novamente, neste item aí, vão ter duas possibilidades de se fazer. Para quem utilizou em metro cúbico, vai passar esse 15.000 litros para metro cúbico, para saber quantos metros cúbicos cabem em cada caminhão. Para quem utilizou o volume em litros, já fica mais fácil aqui, porque já está o valor do volume do caminhão em litro. Então, já está ótimo. A Giovana, Luiz e a Maria já me disseram aqui. Vamos ver, então. O que eu fiz? Como eu usei o volume metro cúbico, eu passei esse 15.000 litros para metro cúbico. Mas, como eu disse, quem já fez em litro, nem precisa, tá? Então, eu tenho aqui 15.000 litros, é a mesma coisa que 15 metros cúbicos, tá? Então, quantos caminhões? Eu coloquei a quantidade de caminhão, o número de caminhões como N. N vezes 15 é quantos caminhões de 15 metros cúbicos vai conseguir encher uma piscina igual a 90 metros cúbicos. Bom, se eu quero achar o valor de N, eu já passo esse 15 aqui dividindo. 90 dividido por 15. Professora, eu prefiro usar pela lógica, nem montei essa equação. Já pensei logo quantas vezes 15 dava 90. É exatamente a mesma coisa, gente. O que vocês pensam, se vocês pensarem dessa maneira mais lógica, é nada mais, nada menos que montar uma equação rápida na sua cabeça, sem você nem perceber que você fez isso, tá? Então, 90 dividido por 15 dá o valor de 6. Tá, então, vocês acertaram, quem mandou. São 6 caminhões. Belezinha? Alguém ficou com dúvida? Deixa eu ver aqui. Alguém ficou com dúvida?
Então, vou seguir, hein? Bom, depois dessa atividade, nós temos um desafio muito interessante na página 291. Maria Vada não entendeu esse 1,5 m de profundidade? É a profundidade da água. Ó, eu tenho o comprimento, eu tenho a largura. Falta profundidade. Esse 1,5 m. Entendeu? Tá. Que, na verdade, a gente já tinha usado ele para achar o volume, né? O B só quis reafirmar que é exatamente para aquele volume que a gente achou mesmo. Porque a gente usou 1,5 m para encontrar aquele volume, então nós vamos continuar usando esse mesmo volume. Desafio 1. Alguém chegou a fazer o desafio 1? Alguém tentou? Se tentou, conseguiu, não conseguiu? Como é que foi aí? Não? Esse desafio, ele tem aí mais de uma possibilidade de se desvendar, tá? Eu vou mostrar duas para vocês. Então, vamos lá. Em um filme de ação, um audacioso terrorista desafia um policial e seu parceiro a encontrar e desativar diversas bombas que ele espalhou pela cidade. Para isso, eles terão que resolver uma série de enigmas. Deixa eu fechar o chat aqui para poder ler. Uma das bombas que eles terão que desativar está em uma fonte de água em um parque. Chegando a essa fonte, eles encontram 2 garrafões de água vazios e uma maleta. A gente precisa da criatividade de vocês agora, hein? Vocês precisam imaginar toda essa situação. Tem uma maleta e 2 garrafões. Quando um deles abre a maleta, encontra um notebook acoplado a uma balança. Tá? Uma balança digital e a uma bomba. De repente, surge esta mensagem na tela do notebook. Eu sou uma bomba e você acabou de me armar. Os dois gelam. Em seguida, o telefone toca. É o terrorista. Ele propõe o seguinte enigma. Há 2 garrafões na fonte. Vocês já ouviram? Um de 3 litros, o outro de 5 litros. Encham um dos garrafões com exatos 4 litros de água e coloquem na balança. Assim, o cronômetro vai parar. Vocês devem ser precisos. Alguns gramas a mais ou a menos levarão a bomba a explodir. Se continuarem vivos, voltaremos a nos falar em 5 minutos. Quem é essa pessoa que está falando um monte de coisa aqui? Murilo? Bom, olha a situação aqui, gente. Então, ó, tá vendo que tem o notebook, a bomba e a balança. Se ele tem que encher um dos galões com 4 litros. Com certeza, o galão que ele vai encher com 4 litros é o de 5, né? Porque esse de 3 nem cabe 4, só tem 3. Mas como ele vai encontrar 4 litros exatos? Se ele só pode colocar ele não pode ficar usando aqui a balança. Ele só pode colocar na balança quando for exatamente com 4 litros. Porque se ele ficar pesando, pode considerar já o valor errado e aí a bomba explode. Tá? Se colocar o peso errado na balança, a bomba explode. Então, só pode colocar na balança quando já estiver com 4 litros. Tá? Nicolas. O Nicolas, você quer que eu libere você para você falar a sua ideia? Deixa eu achar você aqui.
Peraí, que eu tô te achando, tá? Achei. Foi? Acho que foi. Tá me Pode ouvindo? falar, Nicolas. Tá ouvindo? Tô ouvindo. Põe um pouquinho mais alto se der. Pode falar. Então, antes de colocar na balança, ele primeiro podia encher o de 3 litros por completo. Depois, dividir ele em 3 partes e encher uma parte e colocar novamente no galão de 5 litros. Aí botar em cima da balança, que vai estar 4 litros exatos. Isso. É uma ideia, mas tem um leve perigo aí. Pode dar certo e pode não dar. Porque imagina se na hora ele pega o de 3 e divide, porque ele não tem régua. Imagina se ele divide visualmente um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. Ele pode, de repente, colocar 1,2 litro em vez de só um. Então, tem um perigo aí nesse. É uma possibilidade, mas é uma possibilidade arriscada. Entendeu? É que Mas foi uma boa lógica. Parabéns. Só é um pouquinho arriscado. Eu vou mostrar para vocês agora uma possibilidade, depois eu mostro outra, tá? Vou botar você de novo, tá bom, Nicolas? Será que agora foi? Acho que agora foi. Ou não, foi. Então, vamos lá. Será que você consegue resolver este desafio? Opa. Então, eu falei para vocês que eu vou mostrar duas possibilidades. São duas soluções, tá? Primeira solução. Vou colocar passo a passo. Ah, tá bom, Nicolas. Perdão. Primeiro, encha o galão de 3 litros e despeje todo o seu conteúdo no galão de 5. Até então, tá seguindo aí que vocês tinham falado, que o Nicolas me falou. Enchemos de 3 e a gente coloca no de 5. A gente já sabe que o de 5 aí tem 3 litros. Tá? Gente, conforme eu for falando o passo a passo aí, se vocês se perderem, vocês podem mandar no chat, tá bom? Deixa eu vir pra cá, pronto. Depois disso, encha o galão de 3 litros novamente. E utilize o seu conteúdo para encher o galão de 5 litros. Restará 1. Né? Então, vamos lá. O galão de 5 já tem 3 litros, não tem? Aí, se a gente encher o galão de 3 de novo e jogar lá no de 5 de novo, lá no de 5 só cabe mais 2, porque já tinha 3. Se esse de 3 colocar só 2 no de 5, vai sobrar 1 no de 3. Vai sobrar exatamente 1 litro no galão de 3 litros. Opa, faltou um S aqui, hein? A professora comeu um S. Perdão aqui, ó. Tá? Vocês entenderam? Situação agora. O de 3 litros só tá com 1 litro e o de 5 tá cheio. Giovana, não entendeu? Ó, a gente tem os dois vazios. Aí a gente enche todinho de 3 e coloca no galão de 5. Aí o galão de 5 vai ter 3 litros. Mas ainda cabem 2, né? Porque são 5 no total. O que a gente faz então? A gente pega o galão de 3, enche ele inteirinho de novo e vai lá e joga no galão de 5. No galão de 5, lembra que só faltava mais 2 para encher? Então, ele vai encher esses 2. Enchendo esses 2, vai sobrar só 1 no galão de 3. Muito bem, Yasmin. Isso aí. Muito bem. Aí, a gente vai fazer exatamente o que Yasmin disse. Né? Ó, o galão de 5 tá cheio. O galão de 3 só tem 1 litro. O que a gente faz? A gente vai esvaziar completamente. E lembra que eu tenho 5 segundos? Ah, a Maria Eduarda também falou. Muito bem. Aí o que a gente faz? A gente esvazia totalmente o galão de 5, joga toda a água fora.
Pega aquele 1 litro que estava no galão de 3 e joga no galão de 5. Já tem um garantido lá. Bom, faltam mais 3, né? Porque a gente precisa de 4. O que a gente vai fazer? Vai encher o de 3 por completo de novo e jogar lá no galão de 5. Como ele já estava com 1 litro e ganhou mais 3, finalmente chegamos em um galão que tem 4 litros de água. Muito bem. Todos entenderam essa primeira solução? E essa bomba não explodiu? Se a gente usou essa primeira solução, vai dar 4 litros certinho, aí não vai explodir. Agora eu vou mostrar para vocês a segunda solução, tá? Uma outra ideia aí. Talvez tenha até uma terceira, não sei, mas só achei 2 aqui, vou mostrar as 2, tá? Segunda solução. Então, a gente voltou para o começo, tá? É outra solução. Então, os galões estão todos vazios. O Lucas ia se cortar no fio vermelho. Poxa, mas aí não ia ter nem emoção, Lucas. Vai que você corta o fio errado. Bom, segunda solução. Encha o galão de 5 litros e utilize o seu conteúdo para encher o galão de 3. Bom, se a gente encher o galão de 5 e usar esse conteúdo para encher o galão de 3, 5 menos o 3 vai sobrar quantos litros lá no galão de 5? Vai sobrar 2 litros. Ok? Próximo passo. Giovana tem uma proposta. Peraí, quer que você vai escrever ou quer que eu libere seu áudio? Pode, vou liberar você, peraí. Deixa eu achar você, Giovana Rodrigues. Pronto. Será que foi? Foi. Oi? Oi. Tô se escutando já. Seria parecido com o primeiro. Tá. Só que enche 3 vezes o galão de... Calma aí. Pega o galão de 3, enche 3 vezes o galão de 5. Calma aí, professora, eu me perdi. Tá. Sem problema. Deixa, professora, eu tô achando que o galão é de 10. Ah, acho que era de 10. É de 5. Então não tem problema. Vou voltar aqui, tá? Para a segunda solução. Qualquer coisa você me fala no chat, que eu libero de novo. Então vamos lá. Então a gente encheu o galão de 5 e jogou conteúdo no galão de 3. Sobraram 2 litros no galão de 5. 2 litros. Aí o que a gente tem que fazer? Sabe o galão de 3 que a gente tinha enchido? A gente esvazia ele inteiro. Esvaziamos. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai transferir aqueles 2 litros que estavam no galão de 5 para o galão de 3 litros. Ou seja, agora ficou o galão de 5 vazio e o galão de 3 ficou com aqueles 2 litros. Próximo passo. Vamos encher... Luiz, realmente, eu também acho. Tinha que ser muito exato para não cair uma gotinha de água para fora, né? Aí o que a gente vai fazer? Vai encher o galão de 5 litros
E enche o galão de 5 litros e utilize o seu conteúdo para encher o galão de 3. Porque, no galão de 3 não tinha já 2 litros? Se a gente encher o galão todinho de 5 e pegar esse galão de 5 e jogar água no de 3, no de 3 só cabe mais 1. Então, 5 litros menos aquele 1 vai sobrar 4, muito bem. Então, restarão 4 litros de água no galão de 5, novamente. Entenderam essa segunda proposta? Cadê vocês? Todo mundo entendeu? Se vocês se empolgarem em tentarem achar outras soluções, na próxima aula vocês podem me falar, tá? Vou ficar curiosa. Joinha. Então, se não tem dúvidas, vamos adiante. Bom, até então, a gente estava falando de volume, né? A gente viu as unidades de medida de volume, a gente fez uma experiência aí com volume, a gente fez um desafio com volume. Agora, a gente vai falar de outra grandeza, que é a massa, tá? Então, essa parte do trabalhando com massa tá na página aí 292. Massa é a grandeza física que indica a quantidade de matéria que constitui um corpo. No Sistema Internacional de Unidades, a unidade de massa é o quilograma, tá? Isso no Sistema Internacional. Mas como a gente já viu, as grandezas físicas possuem várias opções de unidades de medida, tá? Então, massa tem quilograma, em grama, em decigrama, miligrama, centigrama, tem tonelada, tá? O instrumento de medida direta da massa é a balança. Inclusive, popularmente, a gente costuma dizer a nossa massa por aí, nomeando ela como peso. E não está correto, tá? Peso é uma força, que vocês vão ver já, tá? Uma força gravitacional. Vocês ainda vão ver esse ano sobre o peso. Mas, quando a gente vai na balança ali, na farmácia, ou se você tem uma balança em casa, a gente vê a nosso peso, tenho 50 quilogramas. Aí a gente fala, meu peso é 50 quilogramas. E não é certo falar isso. A sua massa é 50 quilogramas, tá? Mas ficou muito conhecido aí o valor da massa, na verdade, como o peso da gente. Que pendura. Que pendura? Tem mais de um jeito aí de se encontrar o valor da massa. Então, a gente pode utilizar uma balança de forma direta, que já vai sair o valor da massa, tá? E a balança tem vários tipos de balança também. E também a gente tem como encontrar o valor da massa fazendo continha. Inclusive, com o conhecido peso, que eu tô falando para vocês. Não do peso, eu tô falando. Do peso? O peso está sempre presente. É uma força gravitacional. Pendurados ou não, a gente tem peso. O peso é uma força que está relacionada à ação da gravidade, né? E aí, inclusive, a gente consegue encontrar a massa quando a gente tem o peso. E a gente consegue encontrar o peso quando a gente tem a massa. Ele se refere a um instrumento pelo qual mede o peso influenciado pela pressão.
Tem como sim. Tem essa maneira, sim, de encontrar com essa ferramenta, com esse instrumento. Tem vários jeitos, na verdade. Vocês já fizeram alguma experiência no laboratório sobre massa e peso? Não? Não lembro. Então vamos lá, vamos voltar. Então a gente pode usar aí a balança de forma direta, tá? A imagem ao lado mostra um dos possíveis tipos de balança utilizados em um laboratório. Também podemos obter a massa de um corpo de modo indireto, que foi aquilo que eu comentei com vocês. Então, fazendo aí algumas continhas, utilizando outros valores de grandezas, como a força, peso, que é o que a gente está falando, é uma outra grandeza, né? É uma força, e a gente consegue descobrir aí o valor da massa de um corpo se a gente tiver algumas informações, como o peso, a gravidade, a aceleração da gravidade e tudo mais. Então, dá para descobrir de forma direta e indireta. Diferença entre eles apenas uma informação. Não entendi, Maria Eduarda. Você quer saber a diferença entre eles? Não entendi se foi uma pergunta ou se foi um... Nossa, falando nisso, deixa eu já fazer a minha chamada aqui, porque já passou do horário. Eu sempre fico aqui. Nos danos, apenas uma introdução sobre... Ah, tá! Peso é uma força. Força. Ponto. É uma força, é um tipo de força. Aí eu ainda dei mais a característica dele, ele é uma força relacionada à gravidade, uma força gravitacional, tá? E massa é uma grandeza que fala quantidade de matéria. São coisas diferentes, tá? Mas através de um a gente encontra o valor do outro. O peso, ele relaciona a massa e a gravidade. Por isso que através de um a gente encontra o outro, tá? Mas peso é uma força e massa é uma grandeza aí, fala da quantidade de matéria. Basicamente isso. Mas vocês vão ver aí peso já já. Será que é nessa apostila ainda ou é na próxima? Eu não lembro exatamente qual apostila é. Se não for nessa, já é na próxima. Deixa eu mostrar aqui. Eu acho que... Ah, eu pensei também, acho que é na próxima. Deixa eu tirar aqui. Quando nos pensamos, conseguimos aumentar. Para você ver como são coisas diferentes. Porque a massa é a nossa, do nosso corpo, a gente não fica maior em segundos, né? Peraí, deixa eu só terminar de fazer a chamada aqui. Bom, como o horário já terminou, faltam 1 minuto e 20 segundos para fechar essa aula. Vocês podem aí dar uma olhadinha nas tarefas de casa. Eu sei que ainda tem coisa para terminar sobre esse módulo, tá? Mas se os primeiros exercícios forem relacionados a volume, vocês podem ir tentando fazer, tá? Mas se já começar sobre massa, densidade, que é uma matéria que a gente ainda não chegou, aí vocês não se preocupem, não precisa fazer por enquanto, tá? A gente vai terminar ainda o módulo e aí vocês completam. Tudo bem? Deixa eu ver aqui o chat. A massa é a quantidade de matéria de qualquer corpo. Entendeu? Nossa, falta menos de 1 minuto. Gente, até semana que vem. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau.